Você está preparado para o fim do mundo? Não? A gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, pelo menos jogue esses 15 jogos antes que tudo vá pro brejo. Cenários destruídos, sociedades que ruíram, sobrevivência no limite. Os jogos pós-apocalípticos têm uma coisa que nenhum outro gênero consegue entregar: caos com um toque de esperança. Seja enfrentando zumbis, inteligência artificial fora de controle ou apenas crueldade humana. Esses jogos colocam a gente em mundos quebrados, mas com histórias tão intensas que a gente nem percebe o tempo passando. Meu nome é Paulo e no meu grupo de Telegram e WhatsApp tem ofertas insanas todos os dias. Se você gosta de economizar de verdade e está cansado de perder tempo, entra agora, os links estão no primeiro comentário fixado. Hoje eu vou te mostrar os 15 melhores jogos pós-apocalípticos que você precisa jogar antes do colapso final. Alguns são clássicos, outros são pérolas escondidas, mas todos têm uma coisa em comum: vão te fazer pensar em como a humanidade pode parar num buraco e se consegue sair dele. Começando com The Last of Us Parte 1 e Parte 2. Você achou mesmo que esse não estaria aqui, né? Em um mundo devastado por uma pandemia causada por um fungo real, Cordyceps, você acompanha Joel, um homem amargurado, e Ellie, uma adolescente com imunidade, atravessando o Zewa em busca de uma chance de cura. Mas a história vai muito além do clichê de salvar o mundo. A ambientação é super realista, com cidades abandonadas, cobertas de natureza, inimigos variados, humanos cruéis, facções armadas e infectados aterrorizantes. O Parte 2 aprofunda ainda mais o dilema moral. Até onde você iria por vingança? Dublagem e trilha sonora são impecáveis e o jogo ganhou mais de 200 prêmios de jogo do ano e inspirou a premiada série da HBO. Fallout New Vegas. O mundo acabou em uma guerra nuclear, mas Vegas sobreviveu. Meio que destruída, mas ainda de pé. RPG de mundo aberto, com liberdade absurda, você pode ser herói, vilão ou neutro. Facções rivais disputam território, Nova Califórnia, Legião de César, Sr. House. Ambientação desértica, cheia de locais bizarros e personagens memoráveis. Sistema de escolha e consequência afeta tudo, cada decisão é permanente. Desenvolvido pela Obsidian em apenas 18 meses, mesmo assim é considerado por muitos o melhor Fallout já feito. Metro Exodus. Depois de 2 jogos claustrofóbicos no metrô de Moscou, a franquia Metro se abre para o mundo exterior, mas o mundo lá fora está longe de ser seguro. Baseado nos livros de Dmitry Glukhovsky, com narrativa pesada e madura, combina elementos de survival horror com um shooter em primeira pessoa, sistema de crafting e gerenciamento de recursos que te obriga a pensar antes de agir. Viagem de trem atravessando a Rússia devastada, com estágios semi-abertos em diferentes biomas, inverno, deserto e floresta. Todos os personagens falam russo de forma autêntica na dublagem original para manter a imersão total. Days Gone. Zumbis? Sim, mas eles correm, e correm muito. Você joga com Deacon St. John, um motoqueiro ex-militar tentando encontrar sentido após perder tudo. Sistema dinâmico de hordas, centenas de zumbis na tela ao mesmo tempo, mapa aberto com ciclo de dia e noite, clima dinâmico e eventos aleatórios. Moto é essencial, você precisa abastecer, consertar e personalizar. Inicialmente recebeu críticas mistas, mas virou jogo cult graças ao apoio dos fãs, vendeu mais de 9 milhões de cópias. Mad Max, esquece a calmaria, aqui é tudo motor roncando, areia e explosão. Mundo aberto gigantesco e brutal, cheio de bases inimigas, tempestades de areia e sucatas. Combate corpo a corpo, inspirado na franquia Batman Arkham, sistema profundo de customização de carro, motor, rodas, armamento e blindagem. Visual é puro desespero, tudo seco, tudo ferrado, mas lindo de ver. Mesmo com gameplay sólido, foi ofuscado pelo lançamento simultâneo de Metal Gear Solid 5. Dying Light e Dying Light 2. Se Left 4 Dead tivesse parkour e um mundo aberto, nasceria Dying Light. Jogabilidade fluida, escalar, pular, correr pelos telhados de Rahan e depois Vieldor. Ciclos de dia-noite mudam completamente o gameplay. À noite, os inimigos são praticamente imparáveis. Sistema de crafting insano, armas de fogo, choque, veneno, modo co-op para até 4 jogadores. Uma bagunça em grupo é garantida. O primeiro jogo vendeu mais de 20 milhões de cópias. A Techland chegou a dizer que vai dar suporte por mais 5 anos. Nier Automata. A humanidade foi extinta, robôs lutam ali por ela e nenhum deles entende exatamente o porquê. Você controla androids 2B, 9S e
A2, enviados para retomar a Terra. Mistura de hack and slash com bullet hell e plataforma, tudo flui perfeitamente. Trilha sonora surreal, que muda dependendo da região e do combate, vários finais, mas para entender tudo você precisa zerar múltiplas vezes. O criador Yoko Taro usa uma máscara de lua bizarra e nunca mostra o rosto, bem no estilo do jogo. Horizon Zero Dawn. Depois do colapso da civilização, o mundo virou lar de máquinas em forma de animais. Eloy busca descobrir sua origem e os segredos do mundo perdido. Combate tático, cada máquina tem pontos fracos, você pode desmontar peças durante o combate. Visual é de cair o queixo. Florestas, desertos e ruínas tecnológicas. Um dos poucos jogos que misturam natureza, tribos e tecnologia de forma tão orgânica. O jogo vendeu mais de 20 milhões de cópias e virou um dos maiores sucessos da PlayStation. Stalker Shadow of Chernobyl. Zona de exclusão da usina de Chernobyl virou um pesadelo. Mutantes, radiação, anomalias que desafiam a física. Combate realista, sem HUD exagerado, um tiro ali pode matar, atmosfera opressiva, som ambiente que te deixa sempre alerta, e vários finais baseados nas escolhas do jogador. A comunidade modder manteve o jogo vivo por mais de uma década e existem centenas de mods e versões melhoradas. This War of Mine. Aqui você não é soldado, é civil. Gerencia um grupo de sobreviventes numa casa destruída, decisões morais pesadas, tipo roubar comida de idosos, deixar uma criança morrer, estilo visual minimalista em preto e branco. Cada partida é diferente, cada personagem tem uma história. E uma curiosidade, ele foi adotado em escolas da Polônia como ferramenta educacional sobre guerra e ética. Death Strange, um dos mais polêmicos e diferentes dos últimos tempos, criado por Hideo Kojima depois que ele saiu da Konami. Death Strange virou um projeto pessoal e completamente fora da curva. Você joga como Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus de The Walking Dead, entregando cargas no mundo desolado após um evento misterioso chamado Death Strange, que destruiu a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. E sim, você passa boa parte do tempo andando e entregando coisas, mas é nesse andar que o jogo brilha. Lidar com terreno, clima, BTs, que são espíritos invisíveis, construir estradas com a ajuda de outros jogadores online, tudo isso cria uma sensação de solidão compartilhada. Trilha sonora absurdamente emocional, com músicas da banda Low Roar que ganharam popularidade com o jogo. O jogo foi comparado com uma simulação de carteiro futurista, por quem não entendeu a vibe do jogo, mas também chamado de obra de arte por críticos. Vendeu mais de 10 milhões somando todas as plataformas. Kojima mesmo disse, Death Stranding é sobre construir conexões, e eu fiz isso com os jogadores mesmo que muitos não tenham entendido de primeira. E o segundo jogo foi lançado recentemente. Frostpunk. Esse aqui não é só um jogo, é um teste moral disfarçado de simulador. Desenvolvido pela 11-Bit Studios, os mesmos de This War of Mine, Frostpunk coloca você no comando do último grupo de humanos tentando sobreviver numa nova era de gelo, um apocalipse gelado. Gameplay. Construa uma cidade ao redor de um gerador gigante, mantenha as pessoas aquecidas, alimentadas e com esperança. Ou veja tudo ruir, né? O jogo também tem decisões. Você vai deixar crianças trabalharem nas fábricas? Vai impor leis severas? Vai ser um líder justo ou um ditador cruel? A mecânica de calor é central. Cada decisão influencia a temperatura e a chance de sobreviver. O jogo chegou a inspirar debates acadêmicos sobre ética na gestão de crises. Tem expansões, The Last Anthem mostra os eventos antes do congelamento e um Frostpunk 2 já foi lançado também. Esse é o tipo de jogo que te faz pausar e refletir. O que você sacrificaria para manter a civilização viva? Wasteland 3. Antes de Fallout existia o Wasteland. Esse é o avô dos RPGs pós-apocalípticos. Lançado em 2020, Wasteland 3 é um RPG tático em turnos, desenvolvido pela Inxile Entertainment e mostra o Colorado congelado e destruído, onde facções malucas disputam o poder. E nada é simples ou preto no branco. Em combate, estilo XCOM por turnos, estratégico e viciante. Narrativa, você é um Desert Ranger que precisa lidar com escolhas morais absurdas, ajudar um tirano cruel que mantém a paz ou derrubar tudo e ver o caos tomar conta. Humor negro, tem padres que rezam para armas, culto do Ronald McDonald e até uma IA comunista chamada Tio Rastejante.
totalmente dublado em português, mais de 10 milhões de diálogo com consequências reais. Financiado via crowdfunding, arrecadou mais de 3 milhões de dólares no FIG. Ganhou melhor RPG no DICA Awards 2021 e se você curte jogos com decisões pesadas e combate estratégico, Wasteland 3 entrega tudo com uma pitada de insanidade. State of Decay 2. Se o apocalipse zumbi acontecesse hoje, State of Decay 2 provavelmente seria o mais próximo de um simulador da realidade. Nada de heróis ou protagonistas épicos, aqui você controla um grupo de sobreviventes tentando construir uma base, buscar recursos, manter a moral da equipe e sobreviver ao caos. Na gameplay, recrute pessoas, gerencie alimentos, munição e abrigo. Cada decisão tem consequência, até deixar o carro sem gasolina pode ser seu fim. Os zumbis são velozes, lentos, barulhentos e com mutações nojentas como os Juggernauts que destroem tudo. Co-op online, você joga com amigos em tempo real, cada um com sua base. Desenvolvido pela Undead Labs, publicado pela Xbox Game Studios, ele tem mundo aberto com clima dinâmico, ciclos dia e noite e eventos randômicos. Teve uma recepção morna no lançamento, mas melhorou muito com atualizações. A nota do Metacritic foi 69 no lançamento, mas hoje é bem melhor. Vendas passou ali dos 10 milhões de jogadores ativos, né? E State of Decay 3 já foi anunciado e promete visuais realistas, clima de terror mais pesado e muito mais drama psicológico. E Scorn, fechando a lista com talvez o jogo mais bizarro e grotesco e desconfortável que você vai encontrar. Scorn é uma experiência visual e sensorial inspirada no universo do artista H.R. Giger, criador do Alien. Esqueça menus, HUD, falas. Você é jogado num mundo biomecânico cheio de carne, osso, máquinas vivas e barulhos estranhos. A gameplay nada te explica nada. Você explora, resolve puzzles, interage com o ambiente que parece estar vivo e doente. O combate é mínimo, o foco é mesmo a ambientação e a sensação de repulsa e solidão. Desenvolvido pela Abe Software, um estúdio pequeno da Sérvia, o jogo ficou mais de 8 anos em desenvolvimento e a nota do Metacritic foi 64 no PC, divisível, mas quem curte gosta bastante. E uma curiosidade, foi comparado a uma instalação de arte interativa. Teve gente que vomitou de nojo ao jogar, literalmente. Scorn não é um jogo para se divertir, é um jogo para sentir desconforto como se estivesse dentro de um pesadelo feito de carne e aço. E agora uma pergunta, por que a gente gosta de ver o mundo acabar? Tem algo estranho na gente, a gente adora ver o mundo se ferrando desde que seja no videogame. Mas por quê? Na minha opinião, é porque os jogos pós-apocalípticos nos colocam no limite. Eles mostram que, mesmo no pior cenário, ainda há espaço para coragem, sacrifício e até amor. E no fundo, talvez a gente esteja tentando se preparar, mesmo que inconscientemente, para o que pode vir por aí. Apesar do caos, esses jogos confortam, parece doido, mas é isso. Eles mostram que a gente pode se adaptar, que mesmo depois do colapso a vida segue, que esperança é teimosa. E isso conecta com algo real. Crises existem, mas a humanidade sempre encontra um jeito. Se o mundo acabasse amanhã e você tivesse tempo para jogar só um desses títulos, qual você escolheria? Essa pergunta não tem resposta certa, mas ela mostra o quanto esses jogos vão além da tela. Eles não são só diversão, são reflexos do que a gente teme e do que a gente quer proteger. Jogos pós-apocalípticos nos fazem pensar sobre o que importa, sobre o que a gente faria se tudo desabasse e sobre como a gente reconstrói. Se você nunca jogou nenhum desses títulos, comece agora. E se já jogou todos, joga de novo. Sempre tem algo novo para aprender quando o mundo está em ruínas. Clica no próximo vídeo que aparece aí e continua nessa jornada insana com a gente. Fiquem com Deus e até mais.